Boa noite, companheiras e companheiros. Já há alguns dias eu não faço um vídeo e vocês não devem estar estranhando, mesmo porque a quantidade de pessoas que assiste a esse vídeo é uma quantidade praticamente insignificante, o que não me atrapalha em nada, porque eu não vivo de lacração, eu não vivo de monetização, eu não vivo dos algoritmos, então tanto faz assistirem ou não assistirem, para mim é a mesma coisa. Então vocês poderão até dizer, mas você não acha que está sendo muito pedante? Você não acha que está sendo muito irreverente? E eu vou dar a resposta. Bem, eu não acho nada. Agora dou o direito a vocês todos acharem o que eu posso ou não posso ser. Para isso eu publico o vídeo. Se você acha que eu sou irreverente, pedante, snob, sem conhecimento, aí esse último, se você achar isso, eu vou chamar você de burro. Bem, com todo respeito ao quadrúpede, né? Mas vamos lá. Eu, há anos atrás, assistindo ao programa Roda Viva, eu tive o grande prazer de assistir o professor Darcy Ribeiro. E hoje, casualmente, um companheiro, amigo meu, se é que eu posso chamar assim, me mandou algo relacionado ao professor Darcy Ribeiro, né? a quem eu era fã de carteirinha. Foi vice-governador do governador Brizola no Rio de Janeiro, pelos 2 mandatos, além da sua vasta trajetória em tratar de desvendar o povo brasileiro, de como vinha a formação do povo brasileiro. Bem, o professor Darcy Ribeiro, eu acredito que tenha passado para mais de 10 anos vivendo com os índios, não bateu realmente os irmãos Vilas Boas que viveram, né, no Parque do Xingu, inclusive foram os grandes atuantes na criação do Parque do Xingu, os irmãos Vilas Boas, que lamentavelmente estão já em outro plano. Pois bem, assim como o professor Darcy Ribeiro também. Parece que a gente boa vai embora rapidinho, né? E sendo assim, eu não espero ficar tanto tempo entre vocês, não é que eu esteja querendo me colocar num patamar que não é o meu, não, mas eu tenho que puxar a sardinha para a minha brasa, né? Pois bem, então esse companheiro me mandou o professor Darcy Ribeiro justamente nesse programa Roda Viva, que eu já tinha assistido há vários anos. Então, nesse programa, o professor mostra o seu livro, né? Um livro espesso e intitulado O Povo Brasileiro. E lá dá algumas características do povo brasileiro, da sua formação, não é? Do índio, do negro, aquela miscigenação toda, e dando origem a esse povo que é único, não é? E faz até menção que o negro, os 6 milhões de índios do Brasil, não é? Esmagavam a cana, assim como os 12 milhões de negros, né? Trazidos nos negreiros, e também faziam com a cana o mesmo, né? Para adoçar a boca de europeus. Pois bem, baseado nisso, eu fiz uma crítica
ou um comentário, e é o que eu vou expor aqui a vocês, o seguinte: eu acho que dessa miscigenação toda, que eu acredito, salvo os cientistas me provem o contrário, algo genético deve estar agregado a toda essa mistura. E o que é importante, esse algo de genético deve ser uma boa parte de alguma coisa que realmente depõe contra. Por exemplo, a idiotia humana. Essa característica, eu acredito que não tenha vindo do negro, do índio, ou se veio, talvez em quantidade muito menor, mas eu acredito que tenha vindo mais dos povos europeus, não é? Dos europeus. Já não estou falando nem dos holandeses, nem dos franceses, com o qual o Império travou diferentes batalhas. Mas eu acredito que isso tenha vindo mais do branco. Porque vejam bem, outro dia eu estava escutando a Câmara dos Deputados entrevistando o ministro, que já foi imagino eu que por mais de 12 vezes, não é? Voluntariamente, e todos vocês sabem das características positivas do ministro, não é? O ministro já foi juiz de direito por 13 anos, governou 2 vezes o Maranhão, e aqui não requer falar todos os adjetivos, né, que qualificam, não é, o ministro. Pois bem, aquele elemento que deixa a desejar demais e depõe contra o Estado de Minas, o tal Nicolas Ferreira, que se auto-intitulou a Nicole, ou melhor dizendo, o Chupetinha, falou em alto e bom som, rebatendo o ministro e fazendo inquéritos, assim, com uma velocidade no falar, que todos estavam vendo que aquilo ali foi altamente decorado. E ao responder, com bastante propriedade, o ministro, que não decora nada, respondeu tudo o que foi indagado, sem decoreba. Pois bem, esse é um dos idiotas. Posteriormente, eu assisti um vídeo, olha que vídeos que caem para eu assistir, sabe? Me dá um certo asco, mas infelizmente é o que temos por agora. Eu assisti um senador da República, não pensem que vou falar de algum nobre do Senado, não. Também vou falar do Estado de Minas. O senhor Cleitinho, fazendo uma demonstração, não como o Deltan Dinheirol, aquele da Republiqueta de Curitiba, o que foi inelegível, assim como o mito inelegível, por 2 vezes condenado. Ou 3 vezes, eu acho. Então, o senhor Cleitinho falando dos impostos, dos tributos sobre os carros, sobre os veículos nacionais. Perdão a vocês todos. Pois bem, o senhor Cleitinho dizendo aqui nos Estados Unidos o imposto é X, aqui na França o imposto é X, aqui na Alemanha o imposto é X, e quase por último veio o Brasil. O Brasil tem uma carga tributária. Vocês me desculpem a agitação das mãos, é que faz parte do ritual. Para falar dessa gente, eu tenho que usar de alguns artifícios, porque só a fala não descreve bem. Então eu tenho que usar de algumas manipulações para
tentar concentrar o máximo de loucura, não é? O que representa bem essa gente. É loucura e insensatez. Pois bem, ele falando, o senador da República, por Minas Gerais, um estado que já deu Magalhães Pinto, né? Doutor Tancredo Neves, doutor Juscelino, né? Afonso Arinos. Bem, vamos parar por aí. Aqui não é aula de história nem de política. Pois bem, o senhor Cleitinho, depois de fazer a demonstração da carga tributária sobre os veículos, esse elemento simplesmente, ao votar na reforma tributária, no Senado, ele vai e vota contra, porque simplesmente quer ser oposição e total oposição ao governo vigente, que é o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, esse idiota, sabe, como eu falei anteriormente, a miscigenação exagerada talvez tenha dado ao povo uma idiotia imparcial e não vista em qualquer outro lugar do planeta, exceto do Brasil. Porque o povo é de uma tal idiotia, hein? Bem, não precisa muito longe terem votado em Jair Bolsonaro, o mito, hein? Em nome de Jesus e Deus no comando, para a presidência da República no final de 2018, que ocuparia o desmando em janeiro de 2019, e vocês viram no que deu, entendeu? Mais de 700 mil mortos. Agora, vocês sabem por que esses 700 mil mortos? Mais da metade é gente que foi influenciado por ele a não tomar vacina. Então, não se autoimunizou. O vírus entrou e ele simplesmente passou dessa para melhor. Esse é o pessoal bolsonarento. No reduto bolsonarento foi onde mais... Isso não estou falando eu aqui, simplesmente por falar. Isso é científico. O reduto bolsonarento foi onde mais morreu quantidade de gente. Pois bem, o senhor Cleitinho vai e vota contra, mas estava falando dos carros, do que os tributos do Brasil, que isso, aquilo outro, e vota contra a reforma tributária. Bem, não tem parâmetros o seu argumento. O argumento, bem, não tem parâmetros nada, porque primeiro é praticamente um analfabeto na política, e é praticamente, o que tem é aquela belezinha, desde quando era um tocador de instrumento. E aquilo ali avançou um pouquinho na cidade de Divinópolis e pronto, chegou lá. Mas sem cacife. Agora vejam bem, como se não fosse suficiente, eu assisto às vezes a Globo News, gosto da Andréa Sadi, porque a Andréa Sadi, ela fala coisa com coisa, mesmo sendo dos Marinho. Eu também gosto da Daniela Lima, não é? Da CNN. Eu também gosto porque faz sentido, fala com propriedade e argumento aquilo que ela defende, mesmo sendo aquela mídia uma mídia negacionista. Agora, por exemplo, o senhor Lourival Santana, da Globo News, bem, ele deve ter comido algum pedaço de excremento nos últimos tempos, porque ao dizer esse elemento que Lula coloca em risco a população brasileira ao salvar cidadãos brasileiros na faixa de Gaza, e talvez por apoio do Irã, não é? Por apoio da Venezuela, por apoio da Rússia. Bem, em que planeta, hein, esse elemento está vivendo? Portador de uma estupidez fora do comum. Agora, vocês podem chamar isso de um jornalista? Eu acho que não. Mas vamos parar de falar dessa coisa,
para não dar tanto palanque. É um zero à esquerda. Agora, vamos falar de outro. Outra porcaria. Ele tem um canalzinho aí, bem, me refiro pejorativamente ao tal canalzinho, aí no YouTube e outros veículos mais. O senhor Gustavo Gaia. Bem, para começar, esse sobrenome dele já veio de uma falsificação, porque Gaia é um nome de origem alemã, não é? E teria que se pronunciar, teria que, por exemplo, ter uma ortografia originalmente como G-E-I, ou então G-E-Y, para dar o ditongo ai. Mas se aportuguesou e ficou G-A-I, quer dizer, já vai falsificado desde o começo. Esse elemento é tão desprezível, que diz que a aliança de Lula e a amizade de Lula com Cristina Kirchner, a Argentina, não é? Vai fazer com que esses grupos terroristas tomem posição de grandeza no Brasil. Olha que estupidez esse elemento diz. Olha que ignorante, e se dá de altamente sabido. A única sabedoria dele é que é boçal, não é? E essa gente toda se diz repórter, frequentaram universidades. Agora, eu acredito que comeram merenda. Agora, eu vou dizer a vocês, eu não frequentei universidade alguma, eu não frequentei nada disso, e dou show a toda essa gente em termos de política, porque são um zero à esquerda, simplesmente se manifestam a favor de uma determinada camada social, que é a chamada camada do mercado, ou então o extremismo, ou o extremismo exagerado, não é? Como é o caso do boçal, o fujão, o bandido, não é? Que desgraçou a República Brasileira no quadriênio anterior, não é? Chamado Jair Messias Bolsonaro, o mito. Bem, esse vídeo já se estendeu por demais. Eu queria falar mais, mas se eu tiver que falar de gente que não presta, eu teria que fazer um vídeo de 24 horas. E olha que faltaria tempo ainda para colocar mais gente. Bem, muito obrigado, boa noite e até a próxima.